Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos no nosso quarto Talk Case, hoje com o NDD, líder em documento fiscal, 10 anos parceiro Sysmiddle, e a intenção hoje é apresentar um pouquinho do case Sysmiddle NDD e os resultados que a gente atingiu juntos. Eu sou Sérgio Fontana, CEO da Sysmiddle, e hoje eu estou aqui com Jackson Sense, diretor fundador da NDD, Rafael Orsi, head da Vertical Logística, e Aloviso, gerente comercial. Jackson, começando por ti, se apresenta um pouquinho e fala da tua trajetória e experiências aí. Então, sou Jackson Sense, já falou meu nome, né? Antes, sou um diretor fundador, um dos fundadores da empresa. Começamos contigo lá, essa empreitada lá no início, né? A história tua se confunde com a nossa evolução. Então, somos uma empresa líder no mercado de documentos fiscais. Também temos outras duas verticais, a de logística para automações de processo, que tem o Rafael Orsi aqui, que é o líder dessa vertical. E também temos uma vertical, Sérgio, que ela é em âmbito global para a parte de gestão de dispositivos, principalmente dispositivos como impressoras, computadores também, impressoras térmicas. Isso a gente tem até uma amplitude mais global, né? E estamos aí no desafio sempre no dia a dia de levar soluções aí para as empresas, conectando todas essas ideias. Show de bola. Rafael? Bom, sou o Rafael Orsi, estou 3 anos já aqui na NDD, head da Vertical de Logística, responsável pelos produtos logísticos, desenvolvimento, operação. E hoje eu vejo que a Sysmiddle ela veio ajudar muito no desenvolvimento, principalmente as integrações que nós temos hoje com os nossos principais clientes, né, parceiros. Tive o privilégio de te conhecer aqui, né, Sérgio? Eu acho que a gente está fazendo um belo trabalho ali, a ferramenta de vocês nos apoiando. Acho que a gente vai conversar bastante sobre isso no decorrer desse bate-papo. Show de bola. Você, Aloviso? Legal, sou o Aloviso Delcher Júnior, sou gerente comercial na NDD. Estou há 16 anos na NDD já. Iniciei minha trajetória na área de suporte e implantação e depois de 7 anos vim para a carreira de comercial e estou aí até hoje. Hoje mais focado na parte de gestão comercial de canais e parceiros. A Sysmiddle entra nesse âmbito aí. E o interessante dessa parceria é que a gente conhece o Sérgio desde quando trabalhou conosco, depois se aventurou nesse mundo e hoje está aí alçando grandes voos. Isso é muito legal e essa parceria está trazendo grandes desafios para nós e ajudando muito aí. Perfeito aí. Obrigado aí. Prazer estar com vocês aqui. Eu acho que um case importante de contar, né? Como o Jackson comentou, a história da Sysmiddle e a NDD se misturam completamente, né? A ideia Sysmiddle nasceu de eu como funcionário, né, e participante do time de integração, da necessidade de criar integrações. Na época, a gente tentou utilizar soluções terceiras, de N formas, acabou que o resultado nem sempre era o esperado, e foi dali onde surgiu a ideia, né, de Sysmiddle. Então, a minha jornada como empreendedor iniciou junto da NDD, em conjunto com o Jackson e mais um arquiteto, que antes técnico do time, conhecia da necessidade, e na época somente os dois sabiam. Essa jornada durou 1 ano, trabalhando em paralelo, né, NDD e de madrugada Sysmiddle, até que em 2015 a gente iniciou essa parceria como parceiros de fato, né? Então aí a jornada se iniciou em 2015 e a gente está aí 10 anos já. E acho que até todo esse processo, né, acho que tem muito a ver com a pessoa do Jackson, porque todo esse início de jornada, né, a gente teve vários desafios, acho que teve muita confiança também da pessoa do Jackson. E aí acho que agora já passa a palavra para o Jackson e trazer um pouco quais eram os desafios da NDD e como que foram confiar no desenvolvedor ali que tinha esse sonho grande de integrar e conectar a empresa de tecnologia. Na verdade, o desafio, né, Sérgio, ele é um desafio contínuo. Por quê? Empresas de software sempre buscam produtizar, criar produtos, criar soluções em escala. E é sempre uma dificuldade, e o Orsi comenta também a questão da integração da conectividade. Porque se você for ficar customizando o teu produto na parte central dele para todos os clientes, você não vai ganhar escala. Então é um desafio sempre você estar produtizando e criando essas áreas de customização, ou vamos chamar principalmente de conectividade.
Então, o desafio nosso começou lá atrás, justamente como tu falou, a gente sempre com grandes parceiros que a NDD tem e também grandes clientes, a gente tem que ser dinâmico e tem que oferecer soluções para eles, né? Então, a nossa parceria, que a gente falou, começou dessa necessidade e só vem crescendo, vamos dizer assim, essa necessidade. Tipo, eu preciso manter o meu foco de produto, então a nossa parceria sempre vai ajudar eu conseguir manter essa minha escala e também atender bem com soluções os meus parceiros e clientes. E show de bola, né? Acho que como o Jackson comentou, a Sismido e o NDD, a história se mistura, né? Então a gente iniciou muito de uma necessidade que eu como desenvolvedor tinha dentro do time da NDD. Então, no dia a dia a gente testou outras soluções, tentamos alternativas, mas na época a gente não conseguiu o resultado esperado. Foi onde a minha necessidade de empreender, a minha vontade, o sonho grande, né, de estar conectando empresas de tecnologia, com a confiança do Jackson e de outras pessoas ali do time da NDD, permitiram que surgisse essa ideia e que a gente pudesse ir amadurecendo e estar aí hoje, né, como um ecossistema de integrações realmente, entregando a tecnologia que surgiu da parceria, a nossa metodologia de levantamento de escopo de projetos de integração e o nosso expertise, né, em realmente apoiar empresas de tecnologia que dependem de integração para escalar seus negócios. Então, a ideia realmente, Sismido nasceu de NDD, né, agradeço muito ao Jackson e aos envolvidos e a vocês a confiarem até hoje. Né, e hoje a gente está aí no mercado alçando voos maiores graças a essa parceria que se iniciou lá em 2015. Então, é muito importante para a gente aqui. E agora eu trago para ti, Jackson, né, o que foi que motivou, como que iniciou essa parceria? Né? Quais eram os desafios da NDD lá em 2015 para acreditar na Sismido? O que leva, Sérgio, a gente começar a usar e ter a parceria até hoje, né? Com as soluções aí da Sismido? A gente precisava, a NDD precisava de uma solução que fosse fácil de fazer essa conexão, simplificada, né? No âmbito de colocar no ar rapidamente e evitar, de novo, evitar a questão customização. Então, quando você veio com a ideia, juntando várias necessidades, não foi uma ideia mirabolante, né? Nós construímos em cima da dor, né? Falar nós aí, porque nós começamos junto. Certeza. Em cima da dor, para conseguir atingir o nosso público. Primeiro, de uma forma fácil, que não fosse algo tão tecnologicamente difícil para manter, né? E também que fosse rápido e confiável para a gente colocar no ar em grandes clientes que a gente tinha e tem até hoje, né? Usando a solução. Show de bola, Jackson. Acho que, né, a gente iniciou lá em 2015 com players importantes, já conectando várias integrações e soluções. Acho que isso permitiu a gente amadurecer a solução para a gente estar aí até hoje. Né? Acho que daqui a pouco a gente já vai trazer um pouco mais de contexto sobre as integrações que a gente tem, o volume de integrações e a quantidade de empresas que a gente impacta. Né? Sim, sim. Não, Sérgio, é importante citar porque a gente experimentou e usa até hoje em grandes players de varejo, parte de montagem e distribuição de automóveis, é tudo negócio crítico que a gente tem que manter no ar forte, pesado. Então, se a parceira não estivesse bem, nós estávamos conversando mais, né? Mas é uma questão de confiança, né, Sérgio? É uma questão de relação de confiança e que a gente vem evoluindo. E o desafio é dia a dia. A gente sempre tem esse desafio e agora, ainda mais com as mudanças do governo aí, essa mudança de reforma tributária, a gente vai precisar conectar mais ainda. Show de bola, Jackson. Brigadão aí pelas palavras. Orsi, agora trazendo um pouquinho mais para a realidade atual da NDD, né? O que a gente tem hoje integrado? Quais são os principais resultados que a gente tem hoje em relação à nossa parceria? Legal, Sérgio. Bom, a parceria, como o Jackson comentou, né, ela iniciou na necessidade de integrar a parte fiscal, né, do nosso sistema com alguns clientes. E disso alavancou diversas outras ofertas que a gente pôde trabalhar com agilidade e rapidez também na logística. E a gente até então usando o Map4Connect, se não me engano, ano passado, né, Sérgio, em 24, que a gente migrou os nossos conectores todos para o Connect Us. E aí a gente viu de fato uma grande oportunidade de estar usando a nova ferramenta da Sismido para conectar de forma mais rápida, assertiva com outros players. Então, além de migrar
E aí aqui eu vou dar um chute, mas foram mais de 500 conectores que nós tínhamos já desenvolvidos, bastante, né, Jackson? Então a gente conseguiu migrar isso com o apoio de vocês também ali em questão de meses para essa nova solução e a partir daí começar a usar todo o potencial do Connect Us. Ano passado a gente fez uma grande parceria com uma empresa e absorveu uma carteira de clientes em que uma semana a gente desenvolveu toda a parte de conexão com esse parceiro novo e trouxe os nossos clientes, né? Então trouxe esses clientes dessa parceria para dentro da nossa base lá na logística. Foi um ganho muito grande, né? Ao todo o projeto não passou de um mês entre desenvolver os conectores e migrar os clientes grandes de logística do Brasil para dentro da nossa plataforma com as funcionalidades e a facilidade, né, do Connect Us. Foi desafiador porque de fato era uma mudança. Inclusive a gente criou uma squad pequena, mas criou uma squad de integração. Então, o gerente nosso de desenvolvimento, junto com os seus times, junto com o gerente de operação, uma pessoa de implantação, a gente colocou essas pessoas dentro de uma sala, montou essa squad e foi aonde a gente conseguiu viabilizar, né? Tempo recorde, diria assim, migrar uma base de clientes para dentro da nossa plataforma logística. Então, foi, de fato, um ganho muito bom. E daí não parou, né? Então, a gente hoje tem oportunidade de estar fazendo conectores que até então não era possível. Eu tinha que negociar, tentar convencer um parceiro ou uma empresa nem parceira nossa ainda a desenvolver as integrações com os nossos legados e tudo mais. Então, com o Connect Us isso deu essa facilidade, né? Eu não tenho necessariamente que envolver o outro lado envolvido, né? Eu consigo fazer isso por conta. Então, isso agilizou muito o nosso dia a dia. E assim, agora a gente está trabalhando já em uma nova frente também. Teve mudanças, como acho que o Jackson comentou anteriormente, né? Mudanças de legislação, principalmente a questão fiscal com reforma tributária, mas no lado da logística, num produto nosso também sofreu impacto com mudanças da NTT em relação ao vale pedágio obrigatório, saiu de um modelo que era vale pedágio com cartão, passou para um modelo de tag, então hoje a gente pode se denominar aí, largamos na frente, saímos na frente, fomos o pioneiro nessa solução e somos hoje um hub de tags, então enquanto os nossos concorrentes ainda tentam viabilizar, a gente já entrega e tudo isso com esse apoio do Connect Us por baixo, fazendo essas integrações. Então, está sendo muito boa a manutenção, né, da nossa parceria de 10 anos aqui. Então, é bem legal, queria trazer esse case, eu acho que é bem importante também para todos saberem, né? Então, assim, hoje é uma ferramenta nossa essencial ali para poder integrar com outras ferramentas. A gente tem muitos RPs, a gente tem muitos TMS no mercado, eu preciso estar em todos para né, ter essa agilidade, o Connect Us ele nos ajuda perfeitamente. Show de bola, Orsi. Acho que deu para trazer um contexto bem importante, né, da parceria. Eu acho que para o público que não sabe, né, o que é Map for Connect, acho que a única empresa que tem a ciência disso hoje é a NDD. Map for Connect foi o nome do produto que originou o Connect Us. Então, lá em 2015 se chamava Map for Connect, com o intuito único e exclusivo de validar e transformar arquivos, né? Então, XML, texto e afins. E foi isso onde foi a base da parceria, principalmente na parte fiscal ali, com layouts de Cefaz, de prefeituras e afins, né? E a questão da migração para o Connect Us foi justamente para trazer uma amplitude maior, né? Porque a gente já tinha um impacto de clientes relevante, mas acho que o Connect Us ele oferece conectores, portal de monitoramento, gestão de maneira muito mais completa, né? Sim. Então, em alguns casos a gente já tinha até utilizado o Connect Us, mas acho que vamos dizer assim, a tombada completa, a virada de chave. A virada de chave ano passado realmente foi o momento assim que a gente conseguiu colocar tudo no pacote e começar a gerar mais resultado para vocês, né? Perfeito. De fato foi uma virada, como eu comentei antes, né, Sérgio? A gente conversou bastante antes de migrar, a gente fez bastante teste, né?
Começamos a falar lá em 23, né? Se a gente for relembrar um pouco a história aqui. Fizemos uma prova de conceito na ocasião, fizemos alguns treinamentos com vocês, alguns testes, e aí efetivamente ali, em meados de 2024, a gente migrou então todos os nossos conectores. Talvez tenha um ou outro ali que a gente ainda não conseguiu, mas é bem pouco. Enfim, hoje então vou dizer que 98% de todos os nossos conectores já estão na ferramenta ConnectUs. Foi muito simples migrar, de fato. Claro, tem impacto, riscos que a gente conseguiu mitigar, mas foi muito fácil no contexto geral ali a migração. Uma ferramenta suportou a outra bem. Então, foi muito bom, cara. Foi desafiador, mas estamos aí e agora com novos negócios, né? Show de bola. Acho que é bem importante trazer esse teu relato, né? Porque uma operação do tamanho da NDD, os players que vocês atendem realmente acho que é um ponto crítico que tem que ser tomado cuidado. Não adianta querer sair migrando tudo, porque chance de... Se parar a operação por minutos ali já vai gerar uma série de problemas, né? Então tem que ser muito bem pensada, né, e organizada, né? Sérgio, assim, a operação crítica da a NDD, ela é uma operação crítica dentro dos clientes, seja fiscal, não tem como parar de emitir uma nota fiscal, um cupom fiscal numa loja grande de departamento, não tem como você ter um impacto de parar uma emissão de documento, né? Uma transportadora fazendo carregamento, pagamento de transportador, pagamento de pedágio, caminhão querendo sair, né, com tempo para fazer entrega. Então isso tudo hoje gera desconforto no cliente em casos de atraso, algo nesse sentido. Então a gente consegue mitigar muito bem isso hoje com os conectores do ConnectUs. Show de bola. E hoje, se a gente for citar assim, quais são os principais cases, principais clientes que estão integrados hoje a partir da nossa parceria? Eu vou até pedir ajuda aqui para o Aloysio e para o Jackson. Temos clientes lá na logística, como o Penske, Suzano, Grupo Edson Queiroz, Minalba, né? Que aí são as empresas, né? Minalba, Nacional Gás, enfim, temos cooperativas agrícolas integradas hoje com as nossas soluções utilizando ConnectUs. No lado fiscal, temos grandes varejos, né? Grupo Fleury, Uniaselv, Grupo Stellantis, Profarma, vamos lá, distribuidor. Nós estamos, que nem eu comentei, a gente está inserido em toda a cadeia, né? Então nós temos desde o educacional até a distribuição de combustível. Então existe uma grande leque, né? Uma grande variedade. Em todas vocês aparecem. Aparece não, é transparente. Então é NDD e por vocês que nos auxiliam. Tá no nosso ecossistema. É isso aí. Perfeito. Show de bola. Obrigadão, Orsi. Agora trazendo um pouco mais contexto comercial. A gente está falando muito aqui de techniques ou áreas, mas é trazer assim, beleza. A operação comercial pôde vender mais, não teve mais não tem a fricção da integração. A integração se tornou de fato um diferencial. Talvez a NDD hoje é o que é, porque sempre olhou para a integração. Até, Sérgio, um comentário interessante aqui é que a NDD, que nem eu comentei, a gente tem uma solução, um produto, mas o produto, a evolução do produto sempre está em atender com uma solução para o cliente. E é difícil você impor algumas características, algumas condições, principalmente aos grandes players que nós temos, né? A grandes parceiros. Então, para a gente, é um facilitador para a gente evoluir esses negócios, entendeu? Perfeito. E a Aloysio, hoje, se a gente for citar assim, quais são as principais áreas integradas na NDD, onde que a gente gera mais impacto realmente no dia a dia? Acredito que o maior impacto é desenvolvimento, é a parte de testes e o pessoal da implantação, né? Então, como a gente comentou, né, antes para a gente fazer toda a implantação de um grande player levava-se um grande tempo, e com a entrada da Sysmido e todos esses conectores, o pessoal de implantação consegue entregar cada vez mais rápido o projeto e a gente consegue faturar mais rápido. Esse é o principal, né? A gente conseguir vender, conseguir faturar o cliente, deixar o cliente satisfeito. É uma área que também é muito tocada, é a área comercial. A gente não leva o nome, vamos dizer assim, Sysmido, mas a gente leva o nome NDD. E dentro da NDD a gente leva um ecossistema de parceiros, vocês estão dentro deles, e faz com que
os clientes tenham cada vez mais confiança. Então, todos esses clientes que a gente já citou anteriormente são clientes de 12, 15 anos de casa. Então, para estar conosco nesse mundo fiscal aí, vocês estão nos ajudando bastante. Então, vamos lá, um grupo Stellantis não estaria conosco se a Sismido não estivesse conosco, pode ter certeza disso. Maravilha. E eu acho que muito do sucesso da NDD passa acredito que por olhar para a integração, acho que há muito tempo já, né? E essa jornada de 10 anos, a NDD já olhava para a integração, fazia interno, e foi onde surgiu a necessidade, de ter uma solução que atendesse de fato essa necessidade, né? Isso. E o quanto, se a gente for pegar esse período, talvez de 10 anos aí, o quanto a integração de fato virou a chave na área comercial e permitiu vocês escalarem ainda mais, vocês se tornarem líderes de mercado realmente, né? Antes a gente já conseguia chegar em grandes empresas, mas depois que vocês fecharam essa parceria conosco, fica muito mais fácil, vamos dizer assim, porque a implantação é mais rápida, a gente entrega o que está vendendo, então a gente consegue entregar com vários RPs, hoje no Brasil, TMS, WMS, YMS, o que precisar a gente consegue entregar, e por trás está a Sismido nos ajudando, nos auxiliando. Isso faz com que a gente consiga sair na frente do mercado, que é um desafio hoje, o mercado está cada vez mais acirrado e os clientes estão cada vez mais com projetos complexos, vamos dizer assim, e a Sismido ajuda bastante todo esse trabalho. Eu acho que você comentou, né, que cada vez tem mais projetos complexos. Acho que hoje em dia existem muitas soluções especialistas, então as empresas contratam, talvez elas tenham N soluções dentro do seu portfólio, cada vez mais a integração é uma peça-chave, né? E todas têm que se conectar. O fiscal, o financeiro, com o contábil, com o faturamento, com o pessoal da logística, todo mundo tem que estar interligado. Isso aí a gente consegue fazer com a ajuda da Sismido. E hoje, Aloysio, se a gente for falar assim, quais são os principais resultados gerados pela parceria na tua visão aí? São vários, a gente se for citar, vou ficar o dia inteiro aqui conversando contigo. Mas temos um case muito legal aí, que foi no final do ano passado, que a gente adquiriu uma carteira de logística com vários clientes e tínhamos o desafio de migrar elas em um mês. E com a Sismido e com o trabalho do nosso time de logística aqui, né, a gente saiu na frente, conseguimos entregar um projeto recorde para a NDD e conseguimos faturar. E os clientes estão satisfeitos, né, Orson? Veio o desafio, né? O desafio foi lançado, topamos o desafio, era uma carteira interessante de clientes para os nossos produtos ali dentro da logística. Junto com o time de operação, a gente fez todo esse mapeamento necessário para integrar essa carteira, montou uma sala de guerra, trouxemos 2 desenvolvedores e uma pessoa do time de operação. Então aqui já começa, né? Não tem necessidade de ser um desenvolvedor para utilizar a ferramenta, né? A própria pessoa do time de operação de implantação conseguiu ajudar bastante fazendo os mapeamentos. Os outros 2 desenvolvedores também trabalhando junto. Em uma semana a gente conseguiu construir os conectores, fazer os testes e aí montar um plano de rollout, né? de trazer esses clientes para dentro da nossa base. Fizemos isso num mês, com sucesso, não tivemos nenhum problema, nenhum cliente parou nesse intervalo, foi muito tranquilo. E daí então surgiu até essa ideia da gente manter essa célula para as novas integrações, para os novos projetos, né? Então, como eu comentei anteriormente, mudanças de legislação, então também, e a visão da NDD de ir na frente, né? A NDD ela tem no seu DNA estar na vanguarda sempre da tecnologia. Foi assim nos primórdios lá na parte fiscal, como uma das primeiras empresas de mensageria do Brasil. Hoje somos a maior. A mesma coisa com dispositivos. Hoje temos mais de 80% de share do mercado nacional e não ia ser diferente na logística, né? Então a logística hoje ela representa já um significativo percentual da companhia. A gente tem 3 produtos hoje que se destacam: a parte de pagamento de pedágio, pagamento de frete, gestão e torre de controle de entrega de mercadoria, e agora um produto novo que está sendo incubado para ser lançado agora até metade do ano, que vai fazer com que isso tudo se integre, seja de fato um hub de solução logística para o mercado, né? Então, acho que a gente
E tudo isso por baixo, usando também o Connect Us, né? Facilitando o nosso dia a dia, integrando com RPs, TMS, e podendo possibilitar que a gente consiga dar esses passos grandes aqui no crescimento da companhia. Então, de fato, acho que foi uma escolha acertada. Lá no passado, como vocês comentaram anteriormente, né, um pouco dessa história do início, e acredito que hoje a gente vem colhendo bastante fruto dessa parceria. E, né, Orsi, é bem importante a gente citar aqui que todas as verticais da NDD, mas principalmente logística e fiscal, que tem mais essa questão de conectividade, a gente sempre busca simplificar a vida do nosso cliente e levar uma solução que agregue. A gente sempre tenta agregar mais, fazer diferente para ter diferencial. E dentro desse ecossistema de conectividade, a Sysmiddle, né, com seus produtos em toda a jornada que a gente vem evoluindo, faz parte disso. Então, a gente tem muitos desafios esse ano e vamos fazer diferente, vamos crescer no mercado nesse ano de dificuldade, de grande transformação, né? Dificuldade para nós é oportunidade, né, Lovísio? Perfeito. Então, nessa parte de reforma tributária, nesse crescimento de logística, nessas mudanças, que vai ser um negócio bem interessante durante esse ano, né? Mudanças legais aí. Vai ser uma mudança significativa, né, sim, Jackson? Para o contexto nacional. Sim. Todo mundo emite uma nota fiscal, um documento, e vai ser diretamente impactado com a reforma tributária. Ela tem uma agenda, mas essa agenda, quando vê, já foi totalmente executada. Perfeito. O Sérgio, tu me permite mais um case? Hoje, na parte fiscal, né, a gente tem toda a parte de documentação eletrônica, a mensageria em si, né? Então a gente faz toda a mensagem de NFE, CTE, NFSM, DFE, NFCOM, GTVE, CTOS, enfim. E tem um produto que para mim é o carro-chefe hoje, é a Nota Fiscal de Serviço. Você trabalhou antigamente, sabe o desafio que é trabalhar com prefeitura, e com a vinda do Connect Us e Sysmiddle ficou cada vez mais fácil. Por quê? A gente consegue fazer uma integração mais completa e integra um modelo de XML nacional. Isso é um diferencial para o mercado. A gente saiu na frente com o auxílio de vocês, porque hoje a gente tem mais de 3.500 prefeituras homologadas. A partir daí, tem o Connect Us apoiando a integração para que a gente possa integrar para todos os RPs do Brasil um XML somente de todas as prefeituras. Hoje, estamos bem à frente do mercado nesse ponto. Então, a NFSE, tanto na emissão quanto na recepção, ajuda bastante conosco. Eu acho que esse case que vocês trouxeram agora, por último, principalmente de NFSE, realmente acho que talvez é o local onde mais tem layouts diferentes, né? Cada prefeitura trabalha de um jeito, tem algumas ferramentas assim que estão em mais prefeituras, mas geralmente é cada um por si. E vocês unificarem isso num padrão global, que qualquer empresa com qualquer sistema consiga se conectar, o valor que se gera é... Imagina, uma empresa hoje vai começar, tem um RP. Eu vou integrar com todas as prefeituras? Esquece. É quantos anos fazendo isso, né? Quantos anos vocês estão focados nessa parte da prefeitura, realmente? Isso aí já bem mais de 10 anos, né? Mais. Quando você começou, já tinha isso, já né? tinha. Você iniciou na NDD, né? E eu iniciei na NDD em 2010. 2009 ou 2010, então... É por aí, talvez um pouquinho para frente ali, mas é um grande... Eu lembro da época que vocês tinham 100 prefeituras. Então, realmente um processo assim bem impactante. E uma informação que eu acho que é importante salientar, porque a NDD tem uma característica específica, né? Então, o core da NDD é técnico, é uma empresa de tecnologia de fato, né? E a relação começou muito cedo. Então, já tem 10 anos, né? E na época lá, a gente nem fazia muita terceirização. Realmente foi capacitado o time NDD e o time NDD que construiu essas integrações, né? Acho que até depois eu quero pegar um pouco mais de informação hoje. Que perfis de pessoas utilizam o Map for Connect e Connect Us dentro da NDD? Porque hoje a Sysmiddle, na época, a gente simplesmente entregava a plataforma e as empresas, né, como vocês, usavam e faziam. Vocês seguem fazendo isso por conta. Porém, hoje a gente também faz essa terceirização, né? Tem empresas que não têm um time tão robusto e preparado como o de vocês, ou uma estrutura pronta para poder integrar. Então, a gente também presta esse serviço de terceirização. Então, a gente tem squads, a gente tem as nossas squads mesmo que a gente entrega para as empresas, né? A gente acaba sendo esse braço de integração. No caso da NDD,
a gente já prestou, sim, serviços, né, de terceirização, mas acho que se for falar assim no grosso das integrações, vocês construíram praticamente todas. E aí agora trazendo para vocês assim, que perfil de pessoa que utiliza hoje o Connect Us na NDD? Porque a gente terceiriza projetos pontualmente, a gente já fez projetos grandes juntos, mas na prática quem usa mesmo é vocês, né? Que perfil de profissional que usa hoje o Connect Us na NDD? Bom, hoje o perfil basicamente são desenvolvedores, analistas de teste, implantadores, né? Então consultores acabam utilizando a ferramenta, PO utiliza a ferramenta. Então, assim, ela, né, como você precisa, óbvio, ter alguma noção do que você quer fazer, mas ela não é, né, uma ferramenta bem simples de utilizar, fácil. Tem que ter alguma noção de lógica e tal, porque quando você tem a necessidade de fazer um conector com algum tipo de regra, você tem que saber construir, né? Mas, assim, de fato, hoje várias pessoas, vários perfis utilizam ferramenta dentro da NDD. E até contribuindo aqui, Orsi, o nosso objetivo e desafio é cada vez, Sérgio, dar mais autonomia para os nossos times que estão mais na linha de frente do cliente, até para ser mais ágil. Então, por isso que às vezes a gente briga contigo lá para evoluir mais, para tornar mais simples, para ter essa conectividade mais na mão dessas pessoas que estão na linha de frente de projeto, de implantação, e é isso que a gente vem até evoluindo, porque esse é um grande diferencial também, poder atender mais rápido e de forma mais ágil. Perfeito, acho que esse é o desafio, né? Porque com o volume de vendas que vocês têm, com o volume de clientes, se toda demanda que chegar tem que ser transmitida para o desenvolvedor, para ele integrar, no volume que vocês têm, se torna complexo. E a intenção realmente de estar sempre melhorando a solução é para que mais pessoas, não tão técnicas, né, um desenvolvedor especialista, consiga, de fato, fazer uma integração. A NDD, pelo core da NDD, querendo ou não, integração é um core da NDD. Hoje, o que permitiu vocês entrar no mercado de forma tão forte foi vocês estarem integrados e pensarem nisso desde sempre, né? Sim. Então, e quanto antes a gente conseguir fazer essa jornada acontecer, mais resultados vocês vão ter, né? Eu acho que uma coisa que é clara, né, que a intenção da Sysmiddle é permitir que empresas de tecnologia, assim como a NDD, consigam escalar seus negócios através de integração. E aí sejam empresas de tecnologia com volume muito grande de demanda como vocês, ou até mesmo grandes indústrias, grandes players multinacionais que têm demanda, às vezes utilizam um SAP, precisa conectar essa solução com várias soluções satélites, né? Então, a ideia da Sysmiddle é justamente entregar todo um ecossistema que permite às empresas ganhar agilidade, seja no caso da NDD, de conectar suas soluções com outras soluções de mercado e ganhar escala em vendas, poder conectar mais clientes, ou seja, grandes empresas que têm uma demanda de integração, precisam automatizar suas tarefas e falta braço, às vezes tem retrabalho, tem que ficar digitando dado de um sistema para outro. E a intenção é entregar todo um pacote de soluções que acabe simplificando toda essa jornada, né? E agora trazendo assim, de maneira mais aberta para vocês, para quem que vocês indicam a Sysmiddle, em que tipo de contexto, qual que seria a visão de vocês aí de qual o principal impacto que a Sysmiddle pode gerar para as empresas realmente? Bom, posso começar respondendo, né? Acho que empresas hoje, num perfil semelhante ao nosso de tecnologia, sim, são potenciais usuários do Connect Us, usuários da Sysmiddle, né? E que tenham essas necessidades de integração. Hoje, na nossa área, eu acho que é muito difícil, né, Jackson, não ter empresas de tecnologia que não tenham necessidade de integração. Ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Então, você precisa, por mais que você tenha, no meu caso aqui, né, a vertical da logística, a gente tem N parceiros. E eu integro com esses N parceiros. E mesmo não sendo um parceiro, mas é um RP, é um TMS que o meu cliente lá precisa, eu tenho que ter essa integração. Então, empresas de tecnologia hoje, elas são forçadas até, diria assim, a terem parcerias, terem produto, ferramenta aqui que faça essa conexão entre os sistemas. Então, hoje eu vejo que esse público é o principal usuário, diria assim, né, das tuas ferramentas, Sérgio, ali dentro da Sysmiddle.
Show de bola. E, né, Orsi, até nomeando, né, pelos nossos parceiros, a gente passa por RPs, passa por TMS, WMS, todo o que Frente tu de falou caixa. antes, né, Muita parte frente de caixa. Né? CRMs, porque, como o Orsi bem trouxe, as empresas querem trabalhar em escala, querem que seus produtos atinjam um maior número de clientes, né, de parceiros. E quando você entra em uma situação que vai levar para uma, eu vou chamar de customização, mas o que muda um pouco o processo normal, isso aí vai causar uma perda de tempo e de foco. Então, por isso que, né, Orsi, que a gente usa e recomenda nesse sentido. Maravilha. Onde vamos assinar o contrato de parceria e indicação. É isso aí, a gente já teve várias relações juntas aí, né? E realmente, acho que uma coisa que eu gostaria de fazer um complemento até o que o Orsi falou ali, que é assim, né? Acho que o desafio, né? A NDD é líder em documento fiscal, global aí em questão de impressão, líder também em parte de logística, e acho que o ponto importante é vocês terem uma tecnologia que apoie vocês a fazer integração, e o core business de vocês, que é fazer tecnologias para esses mercados, vocês consigam dedicar esforço e atenção. Porque se vocês estão daqui a pouco só olhando para a integração, que é o que acontece com muita empresa, eu tenho uma solução, independente do que seja, mas eu preciso conectar, o time perde todo o foco olhando para a integração. E aí, não só perde o foco para construir, mas perde o foco para manter. Daqui a pouco um profissional que construiu saiu, já não tem mais uma documentação, não sabe mais o que aconteceu. Então, acho que isso acho que talvez é um grande ponto, né? E o mercado é implacável, Sérgio. Time de mercado, que nem o Ars comentou, tem um desafio de fazer em um mês, é que o mercado exige isso de você. Se você perder o teu foco e for dedicar o trabalho para uma atividade, até vou chamar atividade secundária. Por quê? Porque as empresas como a NDD têm que ter o foco no seu core business. Se você ficar gastando tempo com a parte de integração, você perde o foco, perdeu o time de mercado e começa a correr riscos no mercado. E se você prometer e não entregar, pior ainda, porque além de você perder um contrato... Mancha o nome da empresa, né? Exatamente. Perfeito. Não, concordo, eu acho que, de novo, né, olhando 2024 na logística, essas demandas e projetos que a gente teve e que ajudaram o nosso crescimento significativamente, talvez se eu não tivesse uma ferramenta hoje para me apoiar nessas integrações, eu utilizaria 50% da minha capacidade de inovar e de desenvolver novas ferramentas e soluções fazendo integração. Então, acho que aqui, como eu comentei antes, né, Sérgio, hoje a gente tem basicamente 3 pessoas focadas na utilização do Connect Us para integrar com todas as minhas necessidades. Se eu não tivesse uma ferramenta, muito possivelmente eu teria que colocar 7, 8 desenvolvedores, customizando a integração dentro do sistema e deixando de fazer novas features, novas entregas, inovando, né? Então, a gente trabalha no nosso dia a dia para inovar, para trazer coisas novas para os nossos clientes, para o mercado, né? Então, integração, ela tem que se resolver de forma simples e transparente. Então, acho que nesse sentido, a ferramenta, né, o Connect Us da Sysmiddle, ele nos apoia e com certeza apoiaria muitas outras empresas também. Maravilha. E você, Loviso, que está justamente na linha de frente, né, atendendo o mercado, se fosse falar assim, para que você indica de fato, assim, porque ou aonde você acredita que gera mais valor realmente ter uma solução de integração? Como a gente está, você bem comentou, né? A gente está na frente do mercado, está rodando esse Brasilzão, indo nos parceiros e clientes. Todos os parceiros que eu vou, todos reclamam de falta de mão de obra, tempo de entrega para os clientes, dificuldades de conexões, integrações, enfim. E todos eles, a gente já está levando a indicação da parceria de vocês. Isso faz com que eles também tenham uma confiança na NDD, não somente por produto, mas sim por indicar um parceiro de confiança na NDD. Ou seja, o nome de vocês está sendo citado bastante no mercado.
Temos um evento semana que vem, estaremos juntos. Não sei se vai sair até lá esse podcast. Se Acredito sair, que não, mas... o convite aí para o pessoal nos visitar. Mas um evento grande e é voltado para esse mercado de RP, de frente de Pode loja. fazer um convite aí para o pessoal passar. É, isso aí. E se sair até lá, né, Sérgio? Temos um convite para o RP Summit, dia 24 e 25 em São Paulo, no Expo Center Norte. Expo Center Norte. O Sérgio vai estar lá, o seu stand, a NDD vai estar o seu stand, e vários outros parceiros da NDD estarão lá. E com certeza levarei o Sérgio para conhecer o pessoal e indicar ele lá. E outra, né? A gente é quase vizinho lá no stand, segundo ano seguido que a gente vai ser quase vizinho no RP Summit, né? Então, acho que os mercados, eles são muito interligados, né? Como eu falei, as histórias desses mil da NDD se misturam. Eu acho que até o público que a gente atua é similar. Então, acho que vocês, querendo ou não, são parceiros de RPs, vocês se conectam a eles e permitem eles também vender mais. Isso. E a gente acaba também sendo, porque se for pegar no nosso ecossistema, RP talvez é onde existe o maior volume de demanda de integração. Existem muitas soluções. Como é que você conecta isso? Cada um conversa de um jeito, cada um tem seu formato. E essas dificuldades, Sérgio, do mercado de mão de obra, acho que isso aí, quanto mais você conseguir concentrar esforço no teu core business, supre um pouco até daqui a pouco essa dificuldade de trazer mais mão de obra para fazer. Como o Orsi falou, se não usasse a ferramenta, ia ter que dedicar mais gente. Com certeza ia ter que tirar de algum lugar ou ia ter que trazer mais gente. Que hoje não está tão fácil trazer mão de obra qualificada. Eu acho que tem até um ponto importante, né? A relação iniciou lá em 2015. Lá em 2015 nem existia PayRest, JSON. Isso é um mundo mais atual, né? E se a gente for pegar o próprio caso da NDD, falando mais tecnicamente mesmo, tem integração de todos os formatos, né? De arquivo, XML, texto, JSON, FTP, banco de dados. Acho que eu não sei o que não tem, na verdade, né? Porque se for parar para pensar, é um mundo à parte. Principalmente quando a gente fala de grandes players, utilizam sistemas legados. Então, e acho que desde o início a gente conectou sistemas legados da NDD, né? Então, acho que isso é um grande diferencial nosso também, até falando para o público, porque a gente nasceu num momento diferente. Hoje tem empresas que nasceram no mundo de APIs, JSON, o conceito REST, mas a NDD e Sysmido veio antes disso. Então a gente tem uma solução muito mais abrangente, né? A gente consegue rodar com protocolos diferentes, infra de vocês. No caso da NDD, roda em infra da própria NDD, né? Mas a gente consegue rodar infra Sysmido na infra dos clientes. Então a gente tem esse leque de possibilidades que traz uma abrangência maior e um diferencial de vocês que o cara tem que rodar na infra dele, é um grande player, roda. Tem que rodar na infra da NDD, roda. Precisa rodar na infra da Sysmido, também roda. Então, acho que esse é um bom ponto, né? Que vocês não se preocupam, né? Tem integração, traz para dentro que vocês têm certeza que vão entregar, né? É isso aí. Vai chegando aqui ao fim, né, do nosso Talk Case, quase uma hora aí de papo. Eu acho que a gente conseguiu aprofundar bastante mercado, negócio, tecnologia. E o recado que eu deixo, né, para empresas de tecnologia que dependem de integração para escalar seus negócios, ou mesmo grandes empresas que têm desafios de integração, seja para automatizar processos, seja para utilizar a plataforma, seja para ter um time Sysmido acoplado na sua operação, para ser um braço realmente e permitir vocês venderem mais, escalar os negócios de vocês. No final aqui do Talk, a gente vai deixar um formulário de contato, vocês podem acessar o nosso website também. A gente lançou um website novo agora em março, então, que traz um pouco mais esse contexto e posicionamento de mercado da Sysmido. Então, a ideia, né, realmente desse Talk Case aqui foi trazer um pouco mais de contexto de como a gente pode gerar resultado. E acho que pegando esse case da NDD, né, disse tudo, a quantidade de integração que tem e os milhares de clientes que são impactados diariamente a partir de integração. Então, agora eu passo a palavra aqui para vocês fazerem as suas considerações finais e trazer um pouco aí, né, talvez uma dica prática, ou como que vocês aconselham a empresas que têm as mesmas necessidades da NDD. Então, Sérgio, para finalizar, né, agradecer a parceria, né, e a nossa expectativa é que isso se perpetue, né, por um bom tempo. E o que eu digo aqui para conselho para as empresas manter o foco no seu core business, no seu negócio, no seu produto. E busquem parcerias aí de confiança para trabalhar com um negócio que não são o foco, são atribuições terceiras, né?
Então, tipo, nós com a Sismido, a parte de conectividade, nós temos um case e temos a parceria. Então, é isso que eu deixo aí de mensagem pro público. Show. Não, legal, Sérgio. Queria primeiro agradecer. Pô, 3 anos atrás, eu iniciando na NDD, você veio um dia conversar comigo, lá no prédio antigo ainda, se apresentar, falar, mostrar o Connect Us. Naquele momento a gente estava ainda utilizando a solução antiga. E naquele momento eu já senti a confiança tua com a empresa, né? E era recíproca a NDD com a Sismiddle. E assim, o que eu deixo também muito semelhante ao que o Jackson fala, né? Você tem que, nós da área de tecnologia, a gente precisa focar no nosso core, no nosso produto principal para resolver a dor do cliente. Assuntos como integração, por exemplo, ou outros que você não tem disponibilidade até para dar tanto foco assim, você contrata parceiros, né? Faz essas parcerias, que é o nosso caso aqui, indo para o 10º ano. Tivemos, né, eu acho que muito importante que você ressaltou durante a conversa, né, o que a NDD pôde contribuir para a história da Sismiddle, do Sérgio, né? Então, acho que muito importante essa relação de confiança. Quando a gente tem alguma coisa, a gente conversa, dúvida, sugestão, enfim, eu acho que temos essa liberdade com você, com o teu time técnico. Mandar um abraço lá para o pessoal, sempre atencioso conosco. Então, acho que assim, de fato, né? Vamos focar no core, no que a gente faz de melhor, resolver os problemas para os clientes. E essas partes de soluções de integração, a gente tem essa parceria com a Sismiddle aqui, muito importante para nós. Ótimo. Obrigadão. Complementando, né? Agradecer você, todo o time Sismiddle pelo suporte para a gente realizar esse talk. Foi muito legal. Também um tempo para falar um pouco sobre a NDD, isso é importante. Então, além de confiarem na Sismiddle, confiem na NDD, pessoal. Quem precisar de qualquer tipo de solução de fiscal, logística, outsourcing de impressão, gestão de dispositivos, nos procurem. O Sérgio vai deixar nossos contatos também aí. E também fico feliz de ver a trajetória sua, do seu irmão, de toda a sua família. Conheço vocês desde quando eu vim para Lages, nos meus 14 anos. Então já são... É ruim falar a idade, né? Mas já são mais de 24 anos que eu te conheço, e ver onde você está hoje é muito legal. Não somente como pessoa, mas como profissional também. Então, parabéns, sucesso, voe longe e que a Sismiddle cresça em conjunto com a NDD. Ô Alovísio, vou pegar, aproveitar, vou fazer um comentário na tua fala, né? Além dos nossos produtos principais que a gente falou, nós temos agora, recentemente, né, um projeto de sustentabilidade, enfim, então a NDD hoje, aqui em Lages, planta mais de 1.600.000 árvores, a gente fornece também o produto Green Carbon, que a gente chama aqui, né, de compensação de carbono, tudo mais. E temos também uma plataforma de Cubo, chamada Cubo, né, uma plataforma educacional para empresas fazerem seus treinamentos, certificações, tudo mais, avaliação dos colaboradores, enfim. Então, fazendo esse complemento do nosso portfólio aqui, produtos recentes também. E só para dar números, né, mais a magnitude que a gente leva o Sérgio junto, né, a Sismiddle junto, a gente está aí com mais de 5.000 clientes, né, conectados em todos os nossos produtos. Estamos em mais de 40 países também com a nossa solução de dispositivos de impressão global. E tudo, né, precisamos dia a dia inovar, né? É isso aí. Então, por isso que precisamos muito de parceiros de confiança para nos apoiar no crescimento, Orsi. Perfeito. Eu acho que isso é importante. O Alovísio comentou ali, né, de confiar na NDD. Semana passada eu mandei um cliente para vocês. Então... Já estamos em via de contrato já, Sérgio. Então, acho que isso acho que por esse papo aqui, acho que dá para trazer um pouco da abrangência da NDD, né? Porque não é um player específico, não. Vocês estão em várias áreas, vocês se destacam em várias áreas. Então, e assim, todo mundo que empreende, que está no mundo de negócio, sabe que não é fácil você fazer uma empresa dar certo em um mercado.
quem dera dar certo em vários, né? Sim. Porque isso é muito... Isso reflete a dedicação e o esforço e, de fato, os diferenciais da NDD. Porque não ia sobreviver no mercado. Sim. Que nem você comentou antes, o mercado é implacável. Como é que sobrevive liderando em muitos deles, se não for literalmente algo diferenciado, né? Então, porque não adianta só você ter uma tecnologia, você ter um time técnico. Você também tem que ter visão, tem que ter entrega, tem que ter suporte. Então, acho que isso é algo que a gente valoriza muito. Acho que durante a relação a gente teve várias conversas, vários momentos e acho que dá certo justamente porque a NDD valoriza o mesmo que a Sismido valoriza para os nossos clientes, né? Eu acho que não adianta a gente ter melhor tecnologia, mas se não for próximo, se não tiver uma relação realmente... Se a gente realmente não se preocupar com o cliente no centro realmente, porque se o cliente não estiver satisfeito, ele vai trocar por um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, ou por N motivos. Então, a intenção de estar próximo é permitir, né, as empresas escalarem. A ideia de vocês é fazer as empresas ganharem mais dinheiro. O nosso objetivo também. E agora eu deixo o convite aí a todos aqui, né? Vai ficar os nossos contatos aí logo após o nosso talk. Fica o convite para quem vê esse talk antes do RP Summit para visitar os nossos stands. A gente vai ser quase vizinhos lá. E eu deixo o último recado aqui às pessoas aí que são da área de tecnologia e que querem se especializar realmente na área de integração. A gente lançou recentemente, de forma aberta, né, o nosso CIS Academy, que é um treinamento de boas práticas e que passa um pouco da nossa metodologia, sobre a nossa plataforma e de como que vocês conseguem construir integrações de uma maneira muito mais eficaz, seguindo as boas práticas que a própria NDD usa e que várias empresas aí de mercado, sejam elas de tecnologia ou mesmo grandes indústrias que têm times de TI, utilizam para poder, de fato, fazer a integração diferencial competitivo. Então, agradeço a todos que assistiram até aqui. Agradeço vocês aí de me receberem, a gente conseguir encaixar as agendas. Né? Sim. E um grande abraço aí a todos aí. Nos vemos em breve no próximo talk. Obrigado.